Alô, amigos, um abraço. Estamos aqui na apresentação de mais um programa Conversa com Batalha, este nosso encontro de todos os domingos pela manhã, a partir das 10 horas aqui pela sua TV Atalaia. Meus amigos, nós estamos vivendo aí, todo mundo sabe, isso já foi dito inúmeras vezes em prosas e versos, estamos vivendo um problema crucial no país, uma crise econômica sem precedentes, mas que, graças a Deus, parece que lá no fim do túnel começa a aparecer uma luz, pelo menos os dados econômicos dizem isto, e aí é preciso que se procurem alternativas. Alternativas precisam ser encontradas, inclusive, com variantes de opções nas mais diversas áreas. E aí, no programa de hoje, nós iremos conversar aqui com o professor, consultor André Gabilaldi. Ele é engenheiro de produção e vamos conversar com ele exatamente sobre o avanço nesta área, a engenharia de produção, as ações, as opções que esta área pode oferecer para enfrentar de frente uma crise como a que nós estamos vendo aí, principalmente no mercado de trabalho, com a escassez muito grande, com demissões em massa, mais de 12 milhões de brasileiros desempregados, oriundo de uma política nefasta pelo governo que tomou conta desse país em 10 anos, aliás, por mais paradoxal que possa parecer. Dilma, uma das responsáveis por colocar o país nessa situação, será homenageada amanhã em Aracaju, recebendo o título de cidadã aracajuana, ou de cidadã sergipana, dizendo melhor. Você vai prestigiar? Mas isso é um assunto que ainda no decorrer do programa de hoje nós iremos conversar também. Nós vamos ao nosso faturamento, ao intervalo, e logo depois voltamos aqui com o professor André Gabilaldi. Tem uma ótima notícia. Ainda dá tempo para corrigir o rumo do seu futuro. Transferência externa UNIT. Afinal de contas, não faz sentido nenhum você insistir em estudar em um lugar que não seja o melhor. Quem compara, escolhe a melhor e se transfere para a UNIT. Transfira-se em unit.br/transferência externa. Faça sua transferência externa e bem-vindo à universidade. Muito bem. Olha, meus amigos, como nós anunciamos, nós vamos falar sobre esta área, que é uma área que tem avançado muito, que é a área de engenharia de produção. Mas antes, nós temos que fazer um comentário aqui no nosso programa. Garibaldi Mendonça é o presidente da Assembleia. Ele é o Gariba, como é conhecido entre os amigos, ele é do PMDB. Ele é o presidente, Garibaldi, presidente da Assembleia Legislativa, repito, mas é do PMDB. E a pergunta que não quer calar: o PMDB foi o partido algoz da presidência da República. E a situação agrava-se a cada minuto para a presidente Dilma, para o PT e para o ex-presidente Lula. O marqueteiro João Santana, esta semana, colocou a boca no trombone e disse sim que fez caixa 2 para a campanha petista. E agora, José? Perguntamos. Mas ainda assim, existem os incrédulos. Tem gente, outro dia caiu o queixo. Eu ouvi de um funcionário da Petrobras o seguinte: é mentira, não tem crise nenhuma na Petrobras, não. Isso é invenção da Rede Globo para desvalorizar as ações da Petrobras e comprar a empresa. Veja a que ponto vai o fanatismo. Foi exatamente o fanatismo que levou, na década de 40, o mundo quase à destruição, com o crescimento demasiado do nazismo, comandado por Hitler, que terminou levando milhões e milhões e milhões de pessoas à morte. É o fanatismo que hoje está destruindo vidas e lares com o Estado Islâmico. E o Partido dos Trabalhadores também tem o seu lado fanático.
São dezenas de milhares e de milhões de pessoas que ainda acreditam que tudo foi uma farsa, acreditam que tudo é uma mentira, como eu citei o exemplo da Petrobras. Pois bem, na maior cara de pau, a Dilma vem amanhã para Aracaju para receber o título de cidadã sergipana. E aí como é que vai ficar o PMDB? Como é que vai ficar o deputado Garibaldo Mendonça, que declarou outro dia para mim mesmo, quando eu lhe fiz essa pergunta, como é que ficaria essa situação de apoio a uma determinada chapa eleitoral aqui, ele disse que o acordo que foi feito com o PMDB, com o senador Romero Jucá, foi exatamente de nenhuma hostilidade a Temer. Mas o que nós vimos no lançamento dessa chapa foi o contrário. Foram as placas lá de fora Temer, como certamente irá acontecer amanhã, nesse título de cidadania que será entregue à presidente afastada Dilma Rousseff. Vamos aguardar o desenrolar dos acontecimentos, porque eu tenho absoluta certeza que nós teremos problemas na sequência dessa presença de Dilma, problemas políticos na sequência dessa presença ou após a presença dela aqui em nossa capital. Professor André Gabilaldi, boa tarde. Tudo bem? Boa tarde, tudo bem. Tempos difíceis, economia aí agora procurando uma luz no fim do túnel, o país mergulhou, quase que foi lá para o fundo do poço, mas existem alternativas, existem opções diante de todo esse quadro que se apresenta aí. A escalada e o avanço da engenharia de produção é uma dessas opções, André? Com certeza. Ela consegue, com o seu ferramental matemático, gerar condições para que o empreendedor e, inclusive, o próprio gestor, ele tenha capacidade de tomar decisão. Então, essa tomada de decisão, ela é extremamente importante e quanto mais ela se dá baseada em fatos e dados, obviamente, ela tem condição de ajudar esse empreendedor e gestor, como a gente está acostumado a lidar. Na prática, para o telespectador, para a telespectadora que está assistindo este momento, ela pode estar se perguntando, bom, mas como isso será possível? Ou como isso é possível? Bom, basicamente a engenharia de produção, ela tem, eu gosto pelo menos de resumir em nossos trabalhos, ela tem 3 focos básicos, desenvolvimento de produtos, de processos e de pessoas. Então, quando a gente fala de desenvolvimento de produtos, a gente está tentando buscar a melhor forma de tentar identificar uma necessidade e, a partir dessa identificação de necessidade, construir um ciclo de desenvolvimento de produtos de forma muito ágil, que permita a curto espaço realizar o que a gente chama de experimentação e, a partir dessa experimentação, a gente conseguir necessariamente tomar uma decisão que permita manter a estratégia original, ou seja, manter a iniciativa que originalmente foi planejada, ou até mesmo fazer uma mudança de estratégia. Então essa é uma primeira vertente. A segunda vertente eu tenho já a minha empresa, ou eu tenho o meu pequeno negócio, ou eu tenho qualquer tipo de empreendimento, já tenho um desenvolvimento de produto bem desenhado, e agora eu parto para um princípio de que eu preciso melhorar meus processos. E esses processos, sejam eles produtivos ou não, operacionais ou não, vão trazer, na medida do possível, com a redução de desperdícios, o melhor benefício. Quando eu penso, então, na terceira vertente, que é a vertente da saída, como é que eu canalizo esse meu produto, esse meu serviço, eu preciso necessariamente encontrar as melhores formas, os principais canais, para que esse cliente que está desejoso em consumir, ele esteja observando esse aspecto da empresa, ou seja, como é que ela faz isso e se faz isso de forma eficiente. Sem esquecer do que a gente acredita que é a base de todo empreendimento, que é a forma pela qual as pessoas realizam, Então, as pessoas elas têm um papel extremamente fundamental nesse elo dos 3 processos que a gente trabalha. Muito bem. Em Sergipe em si, como é que está esse campo? Como é que a oferta, a procura, como é que o nosso estado se situa? Bom, aqui no nosso estado, a engenharia de produção ela tem ganhado espaço cada vez mais, por vários aspectos. Primeiro, pelo próprio entendimento do mercado sergipano. Há 10 ou mais de 10 anos atrás, quando a engenharia de produção efetivamente chegou no nosso estado, nós tínhamos uma certa dificuldade pelo fato do próprio entendimento do que ela poderia fazer.
muito se falou sobre a expectativa da engenharia de produção apenas estar associada à área industrial, o que limitava basicamente a atuação desse engenheiro no âmbito das empresas que tinham esse cunho. Mas quando se começou a conhecer a capacidade desse engenheiro de produção em atuar em qualquer tipo de ambiente, seja ele produtivo, de bens, né, ou até mesmo na área de operações, ou seja, serviços, esse campo começa então a ser cada vez mais solicitado por essa sociedade. Então, o número de instituições que ofertam esse tipo de curso aumentou, né, isso já como inclusive uma contramedida, né, dessa solicitação, e os próprios empresários eles começam a perceber o benefício de ter esse profissional, que é um profissional capaz de, né, se relacionar com todas as áreas da empresa, em termos de benefício na tomada de decisão. Então, é um profissional extremamente capaz de conversar com essas diversas áreas e ele tem, de certa forma, contribuído nesse sentido para o mercado sergipano. Nós estamos conversando aqui com o professor e consultor André Gabilaldi, em nome da UNIT. UNIT, Conhecimentos Sem Limites. André, essa alternativa, essa opção da engenharia de produção, seria um caminho, eu posso dizer, não mais fácil, mas um caminho mais prático, mais objetivo para a gente enfrentar essa situação que está aí? Com certeza. Na realidade, quando a gente sempre fala em crise, para a engenharia de produção, o campo se torna extremamente fértil. Fértil pelas práticas que ela realiza ou pelas metodologias que ela oferta, né, que, obviamente, em momentos em que a crise, né, ela não está latente, como nós estamos enfrentando ela agora, é muito mais difícil de ser enxergada. Por quê? Porque ela vem sempre com a expectativa de melhorar processos. Mas, de outra forma, a gente precisa entender que o empresário ele precisa inicialmente perceber essa necessidade. E assim como a gente tem a nossa casa, quando nós temos receita acima de despesa, é muito mais difícil eu sair dessa zona de conforto para poder fazer alguma coisa. Assim também acontece com o empresário ou com qualquer pessoa que tem um empreendimento. Enquanto essa crise ela não chega, a minha zona de conforto ela é extremamente mantida. No momento em que a crise ela chega e chega forte, aquele dever de casa que eu deveria fazer antes, eu acabo a curto espaço de tempo tendo que aplicar. Então a engenharia de produção ela consegue no primeiro momento crescer, porque já passa a não ser mais um benefício, mas uma necessidade para as empresas, né, atuar com essa prestação de serviço, obter essa prestação de serviço no sentido de enxugar todos os desperdícios que ela pode, uma vez aplicando a metodologia dela, conseguir trazer resultados. Muito bem. Eu vou chamar um rápido intervalo e retorno, continuando esse encontro aqui de todos os domingos pela manhã, Conversa com Batalha pela TV Atalaia. Aguarde. Tem uma ótima notícia. Ainda dá tempo para corrigir o rumo do seu futuro. Transferência externa UNIT. Afinal de contas, não faz sentido nenhum você insistir em estudar em um lugar que não seja o melhor. Quem compara, escolhe a melhor e se transfere para a UNIT. Transfira-se em unit.br/transferência externa. Faça sua transferência externa e bem-vindo à universidade. Muito bem, voltamos aqui com o nosso programa. Estamos conversando hoje com o professor e consultor André Gabilaldi, falando sobre engenharia de produção, que é um curso relativamente novo, né, André? Sim, sim. Se a gente parte do princípio que entre as engenharias, né, é uma engenharia um pouco mais recente, principalmente no nosso estado, a gente data aí o primeiro curso no ano de 2001, né, nós temos apenas 15 anos de atuação aqui. Obviamente, nos grandes centros aqui do país, nós temos essa realização desses tipos de cursos, né, tanto como a nomenclatura engenharia industrial, como a própria engenharia de produção propriamente dita, um pouco mais, né, vamos dizer assim, de tempo. Mas a gente percebe necessariamente que ainda temos um campo muito vasto pela frente, ou seja, temos como avançar, e a gente percebe a cada dia mais esse crescimento efetivo dentro do nosso estado. Quando se fala em engenharia de produção, remete-se à memória logo para exatamente aquela empresa que eu falei logo na abertura, que é uma das maiores empresas do mundo que sucatearam, que é a Petrobras, mas não especificamente, né? Não, com certeza. A Petrobras é um sistema produtivo, né, na sua característica principal, geralmente sistema
de produção contínuo, né, onde eu tenho uma alta padronização do seu produto e grandes, né, demandas ou grandes fluxos de produção, mas eu tenho, obviamente, como caracterizar qualquer sistema produtivo pela expectativa da engenharia de produção dentro de qualquer ambiente, seja ele uma Petrobras com grandes, como uma grande empresa, mas eu posso também pegar uma oficina mecânica que tem um sistema produtivo sob encomenda, né, na maioria das vezes, ou como característico, e também fazer todo um trabalho específico de engenharia de produção ali. Então, é uma engenharia que migra tanto para a grande quanto para a média empresa, quanto para a pequena empresa, atuando sempre com melhorias de processos, trazendo benefício para qualquer empresário. Muito bem. Em Sergipe, especificamente, já que temos 15 anos, né? Isso. Como é que fica a relação do mercado de trabalho absorver os formandos que são colocados anualmente? Anualmente, quantos são colocados na praça? Bom, essa expectativa do número em si, ela sempre vai variando. Os cursos de engenharia de produção no primeiro momento, não só os de engenharia de produção, mas de qualquer engenharia, começam sempre com turmas bastante volumosas, né? Mas pelo ferramental matemático, pela exigência da matemática, acaba muitas vezes afunilando ao ponto de você ter turmas, por exemplo, de 20 alunos, e esses 20 alunos não estarem desde o início juntos, mas sim uma união de 2 ou 3 turmas. Se partimos do princípio que nós temos aqui 4, 5 turmas de engenharia de produção em funcionamento, nós poderíamos aí partir de um princípio médio de 5 vezes 2, né? Ou seja, 100 alunos a cada semestre, não necessariamente no mesmo período, porque tem instituições em que oferta esse curso de forma semestral, mas tem outras que só abrem o espaço temporal anualmente. E o mercado absorve? Então, Ou fica muita gente aí, se forma e depois fica quebrando cabeça? Eu acredito que o mercado está aprendendo a absorver, né? Essa talvez seria a melhor forma de expressar isso. Por quê? Porque a engenharia de produção, ela não necessariamente, né, em termos, vamos dizer assim, jurídicos e se formos falar, por exemplo, de CREA e de todas as outras expectativas formais, nós sabemos que o próprio piso de um engenheiro é um piso muito superior em relação, talvez, a outras disciplinas. E isso, muitas vezes, impede com que o engenheiro de produção seja contratado como engenheiro, né? Mas a gente sabe que o nosso mercado ele acaba consumindo bastante essa mão de obra que tem essa capacitação como funções correlatas, coordenadores, gestores, né, analistas, assistentes de produção, todos eles acabam exercendo as práticas da engenharia de produção e acabam necessariamente sendo absorvidos. É óbvio que o aluno, quando sai da faculdade, tem uma expectativa de ser engenheiro propriamente dito. Mas o nosso mercado ainda, o mercado sergipano, é um mercado que acaba muitas vezes não tendo essa condição de absorver na sua própria dinâmica, pelo número de empresas e pelo porte de cada uma delas, mas com certeza há sim uma forte chamada desse aluno para o mercado. Quantos são os cursos aqui? Hoje nós temos, se formos citar, né, UNIT, FANESE, nós temos a Faculdade Dom Pedro, que se encontra em Lagarto, né, nós temos a própria UFES, nós temos necessariamente a São Luís, que, né, está aí lançando um novo curso, então entre 5 ou 6 cursos basicamente de oferta, né, para o nosso estado. Você é professor do Instituto Federal? Eu sou professor do Instituto Federal, né, dentro do curso, obviamente, de Engenharia de Civil, né, lotado lá, mas lecionando disciplinas da área de Engenharia de Produção que são correlatas à Engenharia Civil. Muito bem. Você gostaria de acrescentar, André, mais alguma coisa, mais alguma observação, orientação, para que de repente, depois dessa entrevista aí, você esteja despertando aí na mente de muitas pessoas o interesse, pelo menos, em conhecer o que é engenharia de produção? Bom, a Agroengenharia, ela nasceu, como a gente falou, em 2009, né? 2012, nós começamos a desenvolver um processo muito mais específico dentro da engenharia de produção. De lá para cá, a gente percebeu que 3 grandes produtos poderiam ser ofertados. O primeiro deles, a consultoria. E o que é que necessariamente a consultoria da Agroengenharia ela consegue ofertar em termos de soluções? Nós temos condição de ofertar dentro do mercado sergipano e também fora dele, todos os itens necessários para a engenharia de produção poder funcionar dentro da sua empresa. Então, a gente pode começar bem pelo desenvolvimento de produtos, tudo quando a gente pensa em desenvolver algo, uma solução, um serviço para o cliente, nasce aqui, né? Então, a consultoria ela consegue instrumentalizar esse desenvolvimento de produtos de forma tal que permita uma eficiência nessa forma de fazer, de experimentar esse produto antes de você gerar uma escala para ele no mercado. Assim, também a consultoria consegue desenvolver os seus processos.
Então, uma vez que eu pensei necessariamente nesse produto, eu preciso saber como é que eu vou produzi-lo, seja ele bem, um serviço, ou seja necessariamente algo que você possa ter uma correlação direta com o seu cliente, na prestação do próprio serviço em si. E isso tudo precisa estar muito bem encaixado, as necessidades do produto precisam estar extremamente bem estabelecidas. Então, o processo ele precisa ser capaz de trazer esse produto que foi pensado para uma concepção prática agora de desenvolvimento. Então, o processo é extremamente fundamental. Ele é embasado ou estruturado a partir das pessoas que realizam ele. Então, a Brain entra necessariamente capacitando essas pessoas, dando condições para que elas desenvolvam cada vez melhor esses seus processos e com a consciência de saber que ele não acaba ali, mas acaba necessariamente indo para uma terceira fase, que é a terceira fase de entregar o produto ao cliente e de saber se esse cliente está satisfeito com essa perspectiva de produto ou serviço que ele recebeu. Então, o ciclo começa a se fechar quando eu percebo essa relação entre produto, processo e pessoas e o arcabouço gerencial que isso nos possibilita, a construir indicadores de processos, a estabelecer métricas de desempenho que são fundamentais para a sua empresa. O segundo produto é o que a gente chama de outsourcing, uma palavrinha um pouco mais chata de se pronunciar, mas que na verdade se relaciona muito com uma terceirização estratégica para qualquer empresa. Geralmente a empresa ela não tem muito tempo para perder. E basicamente, quando ela consome esse tipo de produto nosso, ela está querendo uma certa celeridade. Ah, André, eu quero um profissional full-time aqui no meu processo. Eu quero um profissional que eu não quero compartilhar ele com qualquer outra empresa. Eu preciso dele todos os dias aqui para que aquele processo prometido, aquele desenvolvimento prometido, ele seja feito o mais rápido possível. Então, a gente desloca um profissional, né, geralmente da nossa área de engenharia de produção, para desenvolver todos esses processos prometidos pela consultoria de uma forma extremamente direta e eficaz, sempre com supervisão técnica, né, sempre com desenvolvimento de clareza de todas as etapas em que a gente vai passar. Num terceiro momento e num terceiro produto, obviamente, a gente oferta isso como um treinamento. Então, o treinamento, a gente entende que é algo que é fundamental. Primeiro, para capacitar pessoas. Né? As pessoas precisam estar conscientes do que precisam fazer. No segundo momento, para mostrar o que é feito e como é feito, né? Ou seja, a metodologia de todo o trabalho. E no segundo momento, para entender que as pessoas elas precisam estar a todo momento se capacitando. Então, a ideia da melhoria contínua é extremamente eficaz quando eu associo isso a treinamentos. Então, os 3 grandes produtos que a Brain tem e que consegue ofertar com clareza desde 2012, quando nós começamos dentro desse formato a trabalhar, são esses e eu gostaria, obviamente, de agradecer esse espaço, né, tendo como você parceiro do nosso trabalho. Fique à vontade para acessar a nossa rede, mais uma vez www.brainengenharia.com. Fique à vontade para entrar em contato conosco, a gente vai ficar muito feliz em poder receber esse contato de vocês. Um abraço então, tá? Muito obrigado. Bom, meus amigos, e amanhã vocês vão lá para a Praça General Valadão, para o título de cidadania sergipana a Dilma Rousseff? Será que ela é merecedora? É a pergunta que eu deixo aí. Diante de tantos problemas causados, tantas denúncias e tantos escândalos, se você for, boa sorte, não se arrependa depois, tá? Chegamos ao final do programa Conversa com Batalha de hoje. Muito obrigado a todos. Estaremos de volta com Fé em Deus no próximo domingo. Um abraço e até lá. Tem uma ótima notícia. Ainda dá tempo para corrigir o rumo do seu futuro. Transferência externa UNIT. Afinal de contas, não faz sentido nenhum você insistir em estudar em um lugar que não seja o melhor. Quem compara, escolhe a melhor e se transfere para a UNIT. Transfira-se em unit.br/transferência externa. Faça sua transferência externa e bem-vindo à universidade.